Olá, bem-vindo ao programa O Ponto, programa semanal de entrevistas da CNN. Nosso convidado é o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Bem-vindo ao Ponto, general. Meu boa noite a todos, expresso a minha satisfação por podermos agora, ao longo dos próximos minutos, dialogarmos sobre os principais temas, que estão na pauta, e isso é importante para mim, como vice-presidente, poder apresentar as nossas visões sobre todas essas questões. Vice-presidente, vou direto ao ponto. Os militares conseguiram, nesse governo, entre diversos pontos, mas vou citar alguns. Por exemplo, ampliar o orçamento do Ministério da Defesa para o próximo ano, considerando aí a proposta que o governo encaminhou ao Congresso, uma reforma da Previdência e agora também administrativa em termos diferentes dos demais. A pergunta que fica é, há um privilégio para os militares no governo Jair Bolsonaro? Eu julgo que não, Essa questão orçamentária, o orçamento, ele ganhou alguma folga, mas em relação do ano passado para esse ano foi um aumento muito pequeno, Então eu não acho que as Forças Armadas tenham recebido assim um tratamento tão diferenciado nessa questão orçamentária. E também a gente tem que lembrar que nós temos diversos projetos estratégicos que ao longo dos últimos anos eles ficaram atrasados, Esses projetos ficaram atrasados. Eu cito aqui só um exemplo claro, que é o do blindado Guarani, que é um projeto do Exército, que pela marcha que estava, ele só ia ficar pronto lá para 2035. E, em consequência, o blindado já estaria totalmente obsoleto, Então, foi necessário um pouquinho mais de aporte de recurso para que esses projetos terminassem. Em relação à questão previdenciária, fica sempre muito claro que o grupo militar ele não tem um sistema previdenciário clássico, como tem os demais servidores, seja o pessoal do regime geral da Previdência, seja o do regime próprio, que são dos servidores públicos. Os militares possuem um sistema de proteção social diferenciado por causa das características da profissão militar, de dedicação integral, da questão do risco de vida e outros detalhes. Então, os pontos onde foram tocados naquela reforma que ocorreu ano passado foram aqueles que eram capazes de fazer com que o grupo militar contribuísse mais para a questão das pensões. E vamos lembrar que o militar ele não se aposenta, ele passa para a reserva, ele continua em disponibilidade. É diferente do pessoal do INSS e do próprio servidor civil. E em relação à questão da reforma administrativa, há um desconhecimento sobre as características da carreira militar, Então, um dos pontos que eu já coloco, que é a questão da estabilidade. Os praças, os subtenentes, sargentos, eles, a cada ano, até completarem 10 anos de serviço, eles são avaliados e necessitam solicitar o reengajamento para o seu comandante. Se ele não atingir os níveis mínimos, ele não será reengajado e, em consequência, ele será desligado das Forças Armadas. Então, isso é uma característica que a maioria das pessoas desconhece. Por outro lado, a formação, os oficiais são formados em 5 anos, mediante um concurso. A partir dali, ao longo daqueles 5 anos, ele já ingressou na Força, ele é avaliado ao longo daqueles 5 anos até sair aspirante oficial ou guarda-marinha. E a qualquer momento ele pode ir embora, desse período de 5 anos. Eu cito um caso específico de 3 companheiros da minha turma, nós nos formamos no ano de 1975, especificamente no dia 12 de dezembro, 10 dias antes, esses companheiros foram desligados e acabou para eles. Então, essas características da nossa carreira já tem uma reforma administrativa dentro dela, a ascensão se faz por mérito, vamos lembrar, nem todo mundo chega a general, de uma turma de 350 oficiais, em torno de 18 a 20 chegarão a generais de brigada e apenas 4 a generais de exército. Então, há uma seleção natural, e todos aqueles pressupostos que estão colocados na reforma administrativa já existem dentro da vida militar. Vice-presidente, o senhor conhece bem as Forças Armadas, por motivos óbvios. Qual o sentimento que as Forças Armadas têm em relação ao governo Bolsonaro? O senhor sente que há um apoio majoritário, um apoio quase unânime das 3 armas ao presidente Jair Bolsonaro? Olha, Caio, não é a questão das Forças Armadas apoiarem o presidente Jair Bolsonaro.
né? Aí vamos lembrar que o militar ele vive duas situações. Ele vive uma situação como profissional da arte da guerra, como profissional militar, onde ele é o quê? Ele é o representante do Estado brasileiro, é o elemento que o Estado brasileiro designa para exercer a violência em seu nome, para proteger o Estado. Então, aí ele não tem que ter simpatia pelo governo A ou pelo governo B, ele tem que cumprir a missão constitucional. E tem o militar como cidadão, né, que vota também. Então, é difícil você chegar e dizer as Forças Armadas apoiam, né? O que existe são o cidadão que está dentro de cada farda, né? Ele tem as suas simpatias, seja pelo A ou pelo B. Agora, as Forças Armadas, em qualquer situação, elas estarão cumprindo a sua missão constitucional e defendendo os interesses do Estado brasileiro. Presidente, vou aproveitar que o Caio trouxe esse debate, esse ponto sobre o humor das tropas, para trazer dois temas que foram muito falados recentemente. Um é do número de militares do governo Jair Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União chegou a fazer um levantamento que, de fato, apontava ali um número maior de militares ocupando cargos civis do que em governos anteriores. E também um comentário que ficou muito frequente aqui em Brasília do incômodo dentro das Forças Armadas de generais ainda na ativa ocupando esses cargos. O exemplo maior é do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Como o senhor vê esse tipo de crítica e se agora os ânimos já foram pacificados, se esse é um debate que ficou para trás ou ainda está presente dentro do governo? Olha, essa questão da presença, né, de militares no governo do presidente Bolsonaro, em primeiro lugar, né, o presidente fez uma seleção aí entre os seus ministros, né, eu acho que são 9 ministros hoje, tiveram alguma passagem pelas forças, alguns, né, são oficiais generais da reserva, outros, né, saíram da força como capitão, major, como é o caso do Tarcísio, do Wagner Rosário, né? E eu vejo que quando ocuparam seus cargos no Ministério, trouxeram alguns elementos de confiança que conheciam dentro da força. Então, esses são os cargos efetivamente ocupados por militares, cargos que poderiam ser ocupados por civis. Mas esses militares estão ali exatamente como cidadão, né? Como cidadão que tem competência e capacidade para executar aquela tarefa. Houve muita desinformação nesses números, porque em qualquer governo tem em torno de 2.000 militares dentro do governo, um pouco mais até, que estão lotados dentro do Gabinete de Segurança Institucional, né? Só a segurança presidencial e minha, né? E mais a parte administrativa, eu acho que tem em torno de uns 1.000 militares, mais ou menos, e no Ministério da Defesa, né? Que são cargos que estão inseridos dentro da estrutura governamental e fora da estrutura das forças. E em relação, né, à questão dos oficiais generais da ativa, eu acho que ficou uma discussão muito mais colocada aí por meio da imprensa do que propriamente dentro da força, né? Vamos lembrar o que diz a nossa legislação. O militar, quando é convocado para um cargo civil, ele pode permanecer até 2 anos fora da força nesse cargo. Após 2 anos, ou ele retorna para a força, ou se tem tempo de serviço para ir para a reserva, ele vai para a reserva, ou se não tem tempo, ele pede demissão e arca com as consequências. O militar, quando é eleito para cargo legislativo, né, ele também automaticamente ele passa para a reserva, o que não ocorria em tempos anteriores. Isso foi uma legislação que foi mudada na época do presidente Castelo Branco, e foi muito salutar, porque afastou, né, o grupo militar da política, porque acontecia do camarada ser eleito, passava um tempo no Congresso, ou na Assembleia Legislativa, ou numa Câmara de Vereadores, e depois voltava para dentro do quartel. E isso não era salutar. Então eu vejo que isso aí fez parte de uma discussão em determinado momento, e hoje ela já passamos à frente, outros temas surgiram. O senhor acha que os militares se sentem mais confortáveis hoje em participar de cargos do governo, né? Porque depois ali, principalmente depois do regime militar, né? Nos anos 90, principalmente, no começo desse século, havia aparentemente ali quase que um constrangimento, parece que evitavam participar, né? E desde principalmente ali o governo Temer, vocês começaram a se sentir mais à vontade, e agora no governo Bolsonaro ocupam vários cargos de destaque. Como o senhor analisa todo esse retorno, né, dos militares à atividade, vamos dizer assim, política, né? O que eu vejo, viu, Caio, é que, vamos colocar o seguinte, antes do período de 64, né, havia uma participação intensa de militares na política. Nós tivemos, né, vários presidentes, né, oriundos das Forças Armadas, né, o primeiro, o Marechal Deodoro, depois o Floriano, Hermes da Fonseca, né, o Dutra,
E fomos olhar o próprio Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi formado na escola militar, né? E depois ele saiu do Exército, né? Então havia uma participação maior. Isso não foi salutar exatamente por aqueles pontos que eu coloquei anteriormente para vocês, né? Dessa entrada da política dentro dos quartéis, né? Eu tenho um companheiro que ele fala com muita propriedade que quando a política entra dentro de um quartel, a disciplina e a hierarquia se evadem pela porta dos fundos, né? Isso é uma realidade. A discussão política não é salutar dentro da instituição militar, né? Que é uma instituição que tem dois princípios, esse que eu toquei, da hierarquia e da disciplina, que eles têm que ser respeitados e mantidos, porque caso contrário a gente vira bando armado. Após o período ali do fim de presidentes militares, né, houve um afastamento natural, até porque também durante aquele período, se vocês fizerem uma pesquisa clara, o número de militares que foram ministros ou tiveram cargos importantes não foi tão grande assim, né? Mas houve um afastamento natural, né? E a partir de determinado momento, a sociedade brasileira, né, passou a ver nas Forças Armadas um depositário, né, de pessoas capacitadas, competentes, honestas e praticamente, né, trouxe esse grupo de volta para o jogo político. E daí nós vemos que nessa eleição passada de 2018 tivemos um número de candidatos militares muito grande. Nessa eleição agora que nós vamos ter para prefeitos e vereadores, eu estou acompanhando, estou vendo que também tem um número expressivo de candidatos oriundos, né, do meio militar, notadamente, né, das polícias militares estaduais, né, não tanto das Forças Armadas, né? Então, esse foi um movimento natural, é aquele movimento pendular, a senoide da vida, né? Daqui a pouco volta a ter pouco militar, né? São coisas normais, eu acho, na caminhada política de um país. Vice-presidente, agora como evitar, o senhor tocou num ponto aí, para mim, muito importante, como evitar as tropas vendo que você tem um presidente da República que é um capitão reformado do Exército, você tem um vice-presidente da República que é um general reformado do Exército, seu caso. E quando olha a esplanada aí, se não me falha a memória, são 9 ministros de origem militar, de 23 ministros, salvo engano. Como evitar que a política entre nos quartéis, quando os quartéis olham para uma esplanada dos ministérios repletas de militares em cargos de destaque, né, de muito destaque, os principais cargos, vamos dizer assim, da República? Olha, Caio, isso é uma questão de ação de comando, né? O comandante, né, em todos os níveis, ele tem que zelar pela integridade da sua tropa, né, e pela, vamos colocar assim, pela coesão dela, né? Então, a ação de comando é que leva a que entrou dentro do quartel, deixa do lado de fora. Isso é uma coisa que a gente fala, né, o tempo todo. Entrou dentro do quartel, até numa própria empresa que você trabalha, né? Você deixa os teus problemas particulares, ou as tuas visões pessoais do lado de fora. E aqui dentro, né, você botou o uniforme, né, assume a tua função, assume o teu posto e trabalha de acordo com as regras. Então, isso é ação de comando. E pelo que eu tenho visto, né, e pelo que eu conheço do nosso pessoal, a ação de comando tem sido eficiente, né? Nós não temos visto aí manifestos, né, de militares da ativa, né? Até porque eu, por exemplo, durante todo o tempo que eu tive na ativa, eu sempre disse, manifesto de militar da ativa não existe, né? Porque quem anda armado não pode estar fazendo manifesto, né? Isso não pode vigorar, né, num regime democrático como o nosso, num Estado de Direito, né? Então não tem essa história. Então, eu acho que a ação de comando, o trabalho dos comandantes, começa desde o próprio ministro da Defesa, passando pelos comandantes de força. Agora é óbvio, né, que a turma lá, ela olha e diz assim, pô, tem um pessoal lá que nos representa, né? Eles também olham com um olhar crítico, porque eles dizem, pô, vamos ver se essa turma não faz lambança, porque a lambança vai cair nas nossas costas, né? Eles também olham dessa forma. Vice-presidente, quero trazer então o tema da Amazônia. O senhor está à frente, né, desse tema, muito atual, muito relevante. Primeiro, sobre os dados das queimadas. Os dados do INPE indicam que, de fato, houve ali uma queda nos focos de queimada em agosto e setembro em relação ao registrado no ano passado, ali depois de alguns meses de alta. Ainda assim, quando a gente olha esses dados, né, a gente vê que, por exemplo, os dados de agosto, dos focos de incêndio, eles ainda estão bem acima dos registrados nos anos anteriores, né? Ali chega até 2010, no governo Dilma, de fato ali nesse ano teve uma alta muito grande.
Diante disso, considerando que a gente teve uma melhora, mas ainda estamos ali num patamar elevado, é possível garantir que a gente está agora numa tendência de queda sustentável? A gente vai conseguir chegar ali a uma mínima histórica e quando? Bom, esse é o nosso objetivo do Conselho Nacional da Amazônia Legal, né? Então, desde o primeiro momento que nós assumimos a responsabilidade pelo Conselho, né, na primeira reunião nós colocamos como objetivo imediato a questão da derrubada desses índices de desmatamento e queimadas ilegais, né? Então, viemos fazendo um trabalho a esse respeito, trabalho que nos obrigou a empregar as Forças Armadas para apoiar a ação das agências fiscalizadoras, né, que se encontra com seus efetivos reduzidos, né, e, ao mesmo tempo, né, outras ações têm que ser realizadas, porque a repressão pura e simples, né, não vai derrubar esses índices da forma como nós desejamos, né. Eu coloco como meta final nós chegarmos ao final desse mandato do presidente Bolsonaro, em 2022, tendo retornado aí aos mínimos históricos dessas ilegalidades. Esse é o nosso objetivo. Agora, para isso, a gente precisa fazer um trabalho contínuo, né, cerrado, né, o tempo todo, né, e trabalhando nas diversas vertentes, né, tanto na repressão, mas também nas questões voltadas para desenvolvimento, para a regularização fundiária, né, e para, né, incentivo a atividades econômicas, né, dentro da área da Amazônia. Então, e também é necessário, né, e aqui eu não quero desmistificar nada, não quero que ninguém interprete como descaso ou como segunda, ou não está olhando com a realidade isso aí, né? Nós temos que olhar a realidade dessa quantidade de focos, né? Porque o que o INPE acusa, o que as nossas agências acusam, é o número de focos de calor, né? Um foco de calor não significa um incêndio, né? Vários focos de calor é que vão constituir um incêndio dependendo da área onde estão localizados, né? Os satélites que nós utilizamos, qualquer evento acima de 47 graus, ele sinaliza como um foco de calor. Então, se eu chegar numa clareira, na mata, e fizer uma fogueirinha para fazer uma latinha de ração ali, isso vai ser acusado como um foco de calor, mas não é um incêndio, né? Não estou querendo, aqui eu deixo muito claro isso aqui, né, tanto para vocês como para todos que estão nos acompanhando, que eu não estou desmistificando nada, mas a gente tem que dar a devida proporção, né, ao que está ocorrendo dentro da Amazônia. É ilegal, nós temos que combater, mas não é com a forma como vem sendo divulgado para o resto do mundo, né? Não é um incêndio padrão Califórnia que está acontecendo na Amazônia. Agora, vice-presidente, quando esse dado também ele cai, ou seja, né, mostra ali uma tendência de baixa, também é comemorado pelo governo, apesar desses poréns que o senhor colocou. Eu deixo muito claro, né, que nós não podemos compactar com a ilegalidade, né? Então, a ilegalidade ligada à queimada, né, vamos olhar que nós temos o fogo como um método tradicional, né, de preparo da terra, né? O pessoal, por gerações e gerações, aprendeu a preparar a terra dessa forma. Agora, onde é que entra a ilegalidade? Entra a ilegalidade quando o camarada ele avança numa área que não pertence a ele, ou avança numa reserva legal, né, ou avança numa terra indígena, ou avança numa unidade de conservação, promove a derrubada da floresta e depois vai lá e taca fogo. É isso que a gente não pode aceitar, a gente não pode permitir em hipótese alguma. Ô, vice-presidente, não dá para ter uma meta de redução de desmatamento? Imagino até que o senhor tenha e a sua equipe também para 2022. Vamos lembrar que 2019 também, se não estou errado, foram aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia. 2018, 7 mil. E a previsão para esse ano é um crescimento aí na faixa de 20%, 30%. O senhor me corrija se eu estiver errado. Qual que é a meta? Como que o governo Bolsonaro, e o senhor, no caso, já que isso está sob sua responsabilidade, pretende ter de área de desmatamento na Amazônia em 2022? Olha, o Ministério do Meio Ambiente, Caio, ele estabelece uma meta de redução de 90%. Então, se nós pegarmos o dado do ano passado, 10 mil quilômetros, nós temos que chegar a 2022 com 1.000 quilômetros apenas desmatados naquele ano. Essa é a meta que o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu em comum acordo com aí o Ministério da Economia, né, e o sistema de estabelecimento de metas, né, que tem que ser controlado, né, pelas equipes de controle, pelas agências de controle, pelo próprio Tribunal de Contas da União. Isso faz parte, né, da metodologia de planejamento do governo.
Seria um recorde, né, vice-presidente? Porque esse número nunca teve na história, né? O recorde, também, se não me falha a memória, 2013, governo Dilma Rousseff, 4.000 quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia, não? Hoje nós temos 84% da Amazônia preservada, né? Se nós olharmos, grosso modo, fazer aqui uma avaliação grosso modo, pela nossa legislação ambiental, na Amazônia 80% tem que estar preservado, 20% pode ser explorado. Nós ainda teríamos 4% de área a ser explorada. Então esse é o limite que nós temos, nós não podemos avançar nesse limite, né? Essa é a realidade que tem que ficar muito clara, num cálculo raso, assim que eu estou falando, né? Grosso modo. Então nós temos que tomar todas as medidas, realizar todas as operações necessárias no sentido de que haja essa redução. Isso também passa pela conscientização das pessoas, né? Eu tenho tocado muito na questão da regularização fundiária, porque a pessoa com o título da sua terra, ela vai ter acesso a financiamento, ela vai ter acesso à assistência técnica rural, ela passa a existir, né? Isso é fundamental para que a gente combata as ilegalidades. Vice-presidente, o senhor falou há pouco dessa necessidade de um trabalho contínuo para que se chegue, né, à meta ali almejada pelo governo em relação às queimadas na Amazônia. Agora, como fazer isso, considerando, aí trago aqui o tema do orçamento de volta, um orçamento tão restrito? A proposta do governo ao Congresso de Orçamento prevê ali uma redução, se a gente comparar com a proposta que foi feita no ano passado ali para a pasta do meio ambiente. Se a gente comparar com a dotação orçamentária desse ano, há ali um pequeno aumento. Ainda assim, é um orçamento muito restrito. Como falar que o governo Jair Bolsonaro está priorizando a preservação da Amazônia se a pasta do meio ambiente está tendo ali um orçamento com corte, um orçamento tão baixo? Na realidade, o corte orçamentário na pasta do meio ambiente não foi tão grande, né? Ele perdeu alguma coisa. Né? E o que acontece? Esse trabalho de combate ao desmatamento, né, e às queimadas, ele não se resume exclusivamente à pasta do meio ambiente, porque quando eu toco na regularização fundiária, isso está centrado dentro do Ministério da Agricultura, né, lá dentro do INCRA. Né? Nós temos a questão da proteção das terras indígenas, que está na mão da FUNAI. Né? Então, são vários organismos que têm recurso. Então, esse é o trabalho do Conselho. O trabalho do Conselho é fazer com que haja sinergia e que os recursos, né, sejam utilizados da forma mais judiciosa possível, que não haja desperdício e, em suma, nós temos que fazer mais com menos. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando no país. Né? Também, né, nós temos buscado a reativação do Fundo Amazônia, né? A gente sabe que temos problemas para utilizar esses recursos, porque com a questão do teto de gastos, se eu jogo o recurso do fundo dentro do orçamento, eu tenho que tirar por outro lado. É vasos comunicantes isso aí. Né? Essa é a realidade do teto de gastos. Então, nós temos que ver alguma forma de que recursos de doação não impactariam no teto de gastos e poderiam ser usados com finalidades específicas, né? Então, a doação, finalidade específica, preservação da Amazônia, proteção da Amazônia, né? E não o recurso ficar, digamos assim, ao Deus dará, né? E qualquer um poder se habilitar e utilizá-lo, mas ele ser muito específico. Então, são esses trabalhos que nós estamos fazendo no Conselho para assegurar que a gente tenha condições de cumprir a nossa tarefa e atingir as metas propostas. Vice-presidente, houve algum ruído ali entre os militares e os civis do governo sobre a Amazônia, especialmente nessa questão orçamentária, né? Vamos lembrar que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ali fez uma reclamação pública sobre esse corte de orçamento, dizendo que ficaria inviável ali a proteção da Amazônia. Logo na sequência, o senhor já rebateu ele, né? Praticamente pouco tempo depois. Tem um conflito aberto ali, escancarado, entre Ministério do Meio Ambiente e Conselho da Amazônia? Não, na realidade, a questão que o Salles tocou não está ligada ao orçamento de 2021, né? Na realidade, o governo vinha fazendo um remanejamento dos recursos do orçamento atual e estava retirando 60 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente. Né? O Salles usou o seu direito do jus sperniandis, né? Obviamente, ele tem que defender a sua pasta, e colocou de forma pública isso aí. E no final das contas, né, foi tudo resolvido, né, os recursos permanecem lá com o Ricardo Salles. E não tem essa questão, né, de estresse entre militares e o Salles, em absoluto. Né? O Salles ele tem trabalhado constantemente, é dos ministros mais acionados
dentro do Conselho, até pela pasta que ele ocupa, né? Ali eu digo que tem um quarteto que está o tempo todo trabalhando junto comigo, né? Pela situação que nós estamos vivendo, que é a Tereza Cristina, da Agricultura, o André Mendonça, da Justiça, o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e o Salles, do Meio Ambiente. Esse quarteto está envolvido praticamente em todas as ações que nós estamos fazendo no presente momento. Vice-presidente, queria insistir nesse ponto, porque quando o ministro Ricardo Salles solta aquela nota, né, falando, olha, acabei de ver aqui um bloqueio, não terei mais dinheiro, então, para manter até o fim do ano as operações de fiscalização na Amazônia, mas também no Pantanal, ele desenha ali um circuito dentro do governo de como o debate se deu. Ele diz que foi até o Ministério da Economia e o Ministério da Economia disse que essa decisão veio do Palácio do Planalto, tomada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, e pelo ministro Luiz Eduardo Ramos. Logo depois, o governo então recua. O que aconteceu ali? Ficou a impressão, gostaria de ouvi-lo, de que Salles olhou, olha, isso vai dar problema, eu não vou carregar essa sozinho, né? Não será só minha responsabilidade, e apontou o dedo ali para quem no governo estava tomando essa decisão. Bom, eu volto a explicar o seguinte, era um planejamento, né? Porque o bloqueio ele se dá em duas etapas. Uma primeira, no sistema de planejamento, né? O CIOP, né? Onde você coloca, esse recurso vai ficar bloqueado. Mas ele se é bloqueado em definitivo dentro do CIAF, né? Porque uma vez que o orçamento foi todo liberado para os ministérios já há algum tempo, né? Você tem que bloquear efetivamente lá no CIAF, de modo que não possa mais haver nenhum empenho, né? Em relação àquele recurso, né? Então, mais uma vez, faltou, né, vamos dizer assim, um melhor entendimento e o ministro me acionar, né? Eu já conversei isso com o ministro, né? Ele sabe que quando ele se sentir pressionado por outras alas, vamos dizer assim, e isso ocorre em qualquer governo, ele tem que recorrer a quem pode lhe auxiliar. E eu posso auxiliar ele pelas razões óbvias, né, em relação a esse recurso e ao trabalho que o Ministério do Meio Ambiente tem que fazer. Vice-presidente, agora entidades de defesa do meio ambiente, como o Observatório do Clima, a Associação dos Povos Indígenas, eles lançaram uma campanha Defund Bolsonaro, né, que é cortar o financiamento do presidente Jair Bolsonaro, consequentemente do Brasil. O vídeo fala que a Amazônia está queimando de novo e pergunta de que lado você está, da Amazônia ou de Bolsonaro, está circulando na internet, ganhou apoio Leonardo DiCaprio, enfim. Tem nela aí dois aspectos centrais, né? O apelo à preservação da Amazônia e o uso da imagem, que não é muito boa, do presidente Jair Bolsonaro no exterior. Eu queria a sua avaliação a despeito dessas iniciativas que o senhor coloca aqui, coloca praticamente isso, toma toda a sua agenda. Parece que a imagem que passa é de que não estamos agindo. Qual que é a sua avaliação? Olha, Caio, a minha avaliação é muito clara, né? Isso aí é um trabalho contra o Brasil, né? E, em particular, contra o presidente Bolsonaro. Existem três grupos, né, que atacam o país hoje. Um grupo é o pessoal que perdeu a eleição em 2018, muito ligado às 62 ONGs que compõem essa turma que fez esse vídeo que você se referiu, né? E que fazem uma oposição sistemática ao presidente Bolsonaro e, desde um primeiro momento, buscaram apresentar ele como um destruidor da Amazônia, né? Eu já me referi a isso outras vezes, como uma versão moderna do Átila Uno, né? Incorporado no presidente. Então, esse é um grupo. Nós temos um segundo grupo, né? Que são os países que se sentem ameaçados principalmente os agricultores daqueles países, que se sentem ameaçados pela pujança, pelo hard power representado pelo agronegócio brasileiro e enxergam na questão da Amazônia uma forma de tentar tolher, não é, essa nossa capacidade. E um terceiro grupo, que eu chamo dos bolsões sinceros, porém radicais, e aí eu digo que são sinceros com S, não com C, né? Que são os ambientalistas que realmente acreditam que está acontecendo, né, e que acham que a Amazônia tem que ficar 100% intocada, né? Então, esses três grupos hoje, eles fazem essa oposição e é uma oposição quase pessoal, né? Porque você vê que o título desse vídeo se refere, né, especificamente ao presidente Bolsonaro. Então, é uma oposição quase política, né, quase, é uma oposição política. E nós temos que responder isso aí com trabalho, com ações, não é? E passar por cima dessas, vamos dizer assim, desses óbices, né, que ocorrem em qualquer momento.
Vice-presidente, o senhor coloca aí alguns pontos, né? Há aí uma oposição política, há também um jogo geopolítico, jogo, inclusive, que já vem sendo jogado há muito tempo, não é uma novidade. Agora, o que a gente viu recentemente foi esse coro ser engrossado por investidores estrangeiros que falaram, olha, se continuar assim, a gente não coloca dinheiro no Brasil, a gente pode até tirar, e empresários brasileiros, algo novo, grandes empresários, bancos cobrando, precisa mudar. Funciona só dizer que, olha, tem aí um jogo de oposição? Não tem de haver uma resposta mais enfática e pragmática para desfazer essa imagem? Mas a resposta enfática e pragmática foi dada pelo presidente Bolsonaro no final do mês de janeiro, quando ele recria o Conselho Nacional da Amazônia Legal, me escala para a tarefa, né, de presidir o Conselho, ou seja, de levar avante, né, todas as tarefas ligadas à proteção, preservação e desenvolvimento da Amazônia, não é? Criando sinergia nas instituições do governo, fazendo a ponte com os governos estaduais, fazendo a ponte com a sociedade civil. Então, no momento, o presidente deu a resposta adequada. Mais do que isso, não é? O que ele vai fazer? Não é? Nós estamos enfrentando um momento onde existem ilegalidades, existem ilegalidades, mas nós estamos combatendo. E a maioria das pessoas, né, olha para a Amazônia sem entender a dimensão da Amazônia. Né? A Amazônia, vamos começar só para um começo de conversa, só o estado do Pará é 3 vezes o tamanho da Alemanha, são 3 Alemanhas, isso é o Pará. Né? Só o município de Altamira, que fica no Pará, é maior do que Portugal. Né? Então, as coisas da Amazônia são dimensões ciclópicas. Né? Então, elas não acontecem, não se resolvem da noite para o dia. Né? É uma área do Brasil pouco integrada até hoje ao território brasileiro. Né? Ela tem problema, nós temos um estado que é Roraima que nem integração energética possui. Né? Não chega linha de transmissão no estado de Roraima, ela era abastecida pela Venezuela. E hoje, com a situação vivida pela Venezuela, o Roraima vive de energia de termoelétrica, que é a pior energia a ser gerada, porque é uma energia poluidora. Né? Então tem que entender a Amazônia. Né? Então isso faz parte da conversa que nós temos que ter, né? É o que eu tenho feito, o que os nossos ministros têm feito, né? No sentido da gente conversar com bancos, com empresas, com os fundos internacionais. Esse pessoal tem que entender, olhar o que é a Amazônia. Né? E vocês observam, por que a pressão é só na Amazônia brasileira? Não está queimando lá na Bolívia? Não está queimando lá no Peru? Não tem desmatamento na Bolívia, no Peru, na Colômbia? Tem, mas a pressão é em cima do Brasil. Vamos observar isso também. Né? Então há o jogo geopolítico, um jogo pesado, onde participam também as empresas. E as empresas hoje, elas sofrem uma pressão dessa agenda ESG, a agenda ambiental, social e de governança. Né? Então partiram também para essas ações. E nós estamos recebendo um apoio muito grande das empresas brasileiras. Né? Os nossos grandes frigoríficos, eles estão aderindo a uma política que será fundamental no combate ao desmatamento e à queimada, que é a questão da rastreabilidade, né, do nosso rebanho, né, que é criado aqui no Brasil. A partir do momento que eles não aceitarem comprar gado que venha de área desmatada, estarão dando um passo enorme para se encaixar nessa agenda e, ao mesmo tempo, cooperar com o governo. Né? E aí isso o quê? É mais um instrumento de pressão em cima daqueles que desmatam para criar gado. Vice-presidente, falando sobre geopolítica e questões comerciais, queria introduzir aqui o assunto da tecnologia 5G. O Brasil decidiu adiar, né, a decisão sobre o 5G. Isso ocorreu muito aí em razão de uma guinada do mundo contra a China, em razão da pandemia. O senhor defende, afinal, a restrição à tecnologia chinesa no 5G, como colegas de governo do senhor, especialmente ali o Palácio Itamaraty, defendem? Olha, Caio, essa questão das novas tecnologias, ela traz desafios para todas as nações. E o que eu chamo das novas tecnologias? A inteligência artificial, não é? O software e a Big Data. Não é? Os enormes bancos de dados com conhecimentos os mais variados possíveis e que se permite, por meio de software e de inteligência artificial, que a gente maneje esse conhecimento. Não é? Então, todas as empresas que quiserem participar, elas terão que entrar dentro de uma tríade que nós vamos analisar, que o governo brasileiro está analisando. Uma é a questão,
não é, de soberania nacional. Não é? A empresa ela terá que deixar muito claro que esse trânsito de dados que vai ocorrer por essas vias, não é, do 5G, eles não serão distribuídos para outras potências. Não é? Então é uma questão de soberania. Segunda questão, a nossa privaticidade como indivíduos. Né? Os meus dados, os teus, né, também têm que ser preservados. Né? E terceira é a questão econômica. Não é? Também tem que ser analisada. Eu não vou comprar o mais caro. Não é? Então eu vou comprar aquele que alia melhor técnica com melhor preço. Não é? Então essas três coisas estão sendo analisadas. Não é? É isso que o presidente tem colocado, não é? E nós também temos colocado. Então é um tripé. A soberania tem que estar assegurada, né? Não está ameaçada, a nossa soberania. A questão da privacidade do povo, né? Das pessoas que terão acesso à rede e a questão econômica. Mas os chineses ameaçam esse tripé? Os chineses, o senhor avalia que a tecnologia chinesa ameaça a soberania nacional? Tem um risco de confiança muito maior que as outras tecnologias das outras empresas? Qual que é a sua avaliação sobre a tecnologia chinesa no 5G? Olha, Caio, eu acho que todas as tecnologias têm ameaça à soberania, independente da chinesa, da norueguesa, da finlandesa ou da americana. É só a gente olhar o seguinte, hoje tem 70 plataformas digitais no mundo. Tá? 68% dessas plataformas, ou seja, são o que giram nossos dados. 68% são dos americanos, 22% são dos chineses e 10% é do resto, o que sobrou aí. Né? Nós temos que ter controle sobre tudo isso aí. Né? Então, eu volto a dizer, toda empresa que quiser participar, né, ela tem que deixar muito claro que vai aderir àquele tripé, soberania, privacidade do indivíduo, economia. Nesse ponto, vice-presidente, a gente tem ali um movimento muito incisivo dos Estados Unidos, né, de convencer diversos países, não só o Brasil, de que é necessário bloquear a China, justamente sob o argumento de proteção à soberania. Esse momento de aproximação entre o governo brasileiro e o governo americano, que é de fato único, né, fora da curva se a gente considerar ali os últimos governos, os últimos anos, tem influência nessa decisão? O governo brasileiro está mais suscetível a apoiar essa tese por viver esse momento de mais proximidade? Olha, pelo que eu vejo, as principais assessores do presidente que estão debruçados nisso aí, está muito na mão lá do Ministério das Comunicações, está na mão do pessoal do Gabinete de Segurança Institucional, ali via Agência Brasileira de Inteligência e outros elementos, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, não é? Eles estão buscando assessorar o presidente exatamente em torno desse tripé que eu coloquei aqui para vocês. Não é? Então, se uma empresa ela não der provas cabais de que vai preservar a nossa soberania, vamos colocar muito claramente, né? Ela não vai utilizar aqueles dados que vão circular para mandar para o país dela, não é? Ou para outra potência, vamos dizer assim, ela não será classificada, ela não vai participar do leilão. Essa é a forma que eu vejo. Vice-presidente, muitos apoiadores aí do presidente Jair Bolsonaro são ferrenhos críticos da China e chegam até mesmo a ofender os chineses. Vira e mexe tem manifestação em frente à Embaixada da China aí em Brasília. O que o senhor acha dessa postura? Olha, Caio, a questão da China, né? A China é uma potência emergente. A China, nos últimos 40 anos, ela deu um salto tecnológico extraordinário. Não é? E nós, aqui no Brasil, não é? Nós temos que ter uma visão pragmática e flexível. Né? Nós temos que buscar os interesses do Brasil o tempo todo. Né? E eu sempre digo, né? Não existem amizades eternas nem inimizades perpétuas. Né? Nós temos que saber, né, manobrar nesse mundo que está ocorrendo, nessa disputa geopolítica e comercial, tecnológica que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China e buscar extrair o melhor disso aqui. Nem a China pode julgar o Brasil como um supermercado, que ela vem aqui e cumpre tudo, e nem o Brasil olhar a China com forma de preconceituosa. Vamos lembrar que a China é um povo milenar, ela tem os objetivos dela, e nós temos que saber encaixar aqueles objetivos dela que nos favorecem. Aqueles que não nos favorecem, nós temos que rebater. Presidente, agora falando um pouco de outros temas, falar um pouco de política também. O presidente Jair Bolsonaro está bastante dedicado a turbinar o Bolsa Família, né, que vai até ganhar um outro nome, Renda Brasil. Inclusive um Bolsa Família que ele, como parlamentar, criticou durante muitos anos. Então ele agora quer aumentar o número de beneficiários, também aumentar o valor que é pago.
A pergunta que fica é, estamos diante de uma guinada populista em busca ali de maior penetração no eleitorado? Ou o presidente Jair Bolsonaro só agora entendeu o Brasil real? Olha, eu prefiro ficar com essa tua segunda hipótese, né? Pelo que eu vejo, né? É aquela história. Uma coisa é você ser deputado lá na Câmara Federal, né? Pega ali o microfone, você é oposição ao governo, é a mesma coisa que acontece com o nosso governo, né? A turma lá que nos faz oposição, qualquer coisa, senta o dedo no gatilho, né? E a partir do momento que você senta, né, vamos dizer, do lado de cá do balcão, né, você começa a compreender que existem umas desigualdades dentro do nosso país que não são resolvidas pura e simplesmente por uma melhora da economia da noite para o dia, né, que seria o ideal, né, que a nossa economia, o nosso PIB avançasse, que se gerasse uma quantidade de empregos maiores, com isso renda, mas nós temos um certo número de brasileiros que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à saúde de qualidade e, portanto, eles têm uma desvantagem, né, social muito grande. Então, compete ao governo buscar uma forma, né, de trazer essas pessoas para dentro do sistema, de forma que eles tenham algum tipo de renda, né, e uma expectativa de ter mais alguma coisa para dar para seus filhos, para que seus filhos não fiquem nessa situação. O presidente compreendeu isso, o presidente é uma pessoa, né, apesar de muita gente julgar que não, o presidente é uma pessoa sensível, né? Ele não é uma pessoa que está sempre de mau humor e um turrão, muito pelo contrário. Ele tem a sensibilidade para compreender essas coisas. E, então ele está buscando uma forma, né, de alargar, até já, né, pelo que foi para o orçamento, já alargou a base, mas não conseguiram um novo valor para o Bolsa Família. Isso é algo que vai ter que ser discutido dentro do Congresso, face às nossas limitações orçamentárias. Agora, vice-presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que foi enquadrado e não vai mais negociar com o Congresso. Você acha que ele atrapalhava? Tem uma vitória da ala militar aí? Qual que é o papel de Paulo Guedes aí na fila do pão, aí no governo, na sua avaliação? Olha, Caio, eu sou um admirador, né, total do ministro Paulo Guedes, né? Eu sempre acompanhei, né, o que ele escrevia, né, os debates anteriores, muito antes dele pensar em vir para o nosso governo, né? Concordo em gênero, número e grau com as ideias do Guedes, né? A minha visão é que a democracia liberal é o governo que nós temos que atingir para mim é um objetivo, né, permanente do Brasil, né, ser uma democracia liberal, ser a democracia liberal mais próspera ao sul do Equador, né, como um exemplo para as demais nações, né? E o Guedes, ele buscou dentro do governo, né, agir dessa forma. Agora vamos lembrar, né, que só agora o governo conseguiu acertar uma base, né, parlamentar organizada, né, conseguiu novas lideranças dentro do Congresso que têm, vamos dizer assim, maior capacidade, né, não desmerecendo os nossos líderes anteriores, mas liderança que tem mais entrada, mais, né, digamos assim, mais experiência no lidar e no dia a dia dentro do Congresso. E, com isso, o Guedes já não precisa entrar no jogo da forma que ele estava entrando, né? É isso que ele quis dizer. Ô, vice-presidente, o que fez o governo cair na real que precisava ter uma base parlamentar sustentável, forte e orgânica? Foram as investigações, caso Queiroz, foi a necessidade de avançar nas reformas, cansou de ter briga? Na sua avaliação, em que momento o presidente Jair Bolsonaro se ligou, para ficar no linguajar aí das ruas, linguajar popular, se ligou de que precisava ter ali pelo menos 300 parlamentares na Câmara dos Deputados? Olha, Caio, os principais conselheiros do presidente, né, desde o começo do ano, ou desde o final do ano passado, já vinham abordando isso com ele, né, a necessidade de mudar a visão, mudar a perspectiva, né, haver uma integração maior, né, diminuir o nível de conflito, vamos dizer assim, entre os poderes, né. E o presidente, eu vejo ali, a partir do final de janeiro, fevereiro, essa virada de ano, né, ele já mudou o tom dele e buscou, ele mesmo iniciou essa articulação, né? Isso não foi feito, né, só pelo ministro Ramos ou pelo ministro Braga Neto, né, ou por outros ministros ali do governo que têm uma ligação maior com o Congresso. O próprio presidente foi chamando líderes de partido, foi conversando com todo mundo, ele conhece, afinal de contas ele passou 28 anos lá dentro, né? Então, algo ele aprendeu lá, eu vejo que ele aprendeu, ele sabe o que tem que ser feito. Então, ele entrou na vida real, vamos dizer assim, porque nós sempre imaginamos que conseguiríamos fazer o ideal, mas às vezes a gente tem que
recuar um passo para no futuro avançar 2. Estamos falando aqui sobre política, Amazônia, temas urgentes, mas tudo isso enquanto o país enfrenta a pandemia. A gente tem aí um número trágico, alarmante de vítimas. E sair dessa crise passa ali pela vacina, né? Encontrar essa vacina, imunizar ali um percentual suficiente da população. Nesse meio tempo, surgiu o debate da vacinação obrigatória ou não. O presidente Jair Bolsonaro diz que não dá para obrigar ninguém a se vacinar. O senhor concorda? Como que o senhor vê isso? Olha, eu acho que é sempre uma questão que é mal colocada em cima de determinadas afirmações do presidente. O presidente, no começo do ano aí, eu não lembro quando agora, já assinou um decreto dizendo que a vacina é obrigatória. Então ele já assinou. O que ele quis colocar muito claramente é que existem grupos que são anti-vacina, né? Hoje mesmo, né, com as vacinas que nós temos gente que não vai e não se vacina. Caso específico, vacina da gripe, né? Eu conheço uma porção de gente, não vou tomar esse troço vai me causar gripe, né? Eu não posso agarrar o cara à força e dizer, não, vem cá, vem se vacinar. Ou, vou fazer igual no Exército, né? No Exército a gente tem o cartão de cabelo, né? O cara tem que andar com o cartão de cabelo, dizer que o tenente assina lá o teu cartão de cabelo, dizer que o teu cabelo está ok. Né? Nós vamos ter um cartão de vacina assinado por alguém aí. Eu digo, vem cá, cartão de vacina. Não tem cartão de vacina, não entra no mercado, não entra não sei aonde. Então, é isso que ele quis tocar. Mas a vacina é obrigatória, ele já assinou isso. Mas, vice-presidente, o debate sobre ser obrigatório ou não, ele não é necessário justamente porque tem pessoas que se recusam a tomar a vacina? Porque se todo mundo concordasse em tomar a vacina, não precisava ter um debate sobre obrigar alguém ou não é mesmo? Eu nem vejo a questão de debate, né? A realidade, que você tem que olhar a realidade, né? Eu tenho certeza que, vamos botar aqui, nós temos 211 milhões de habitantes aí, de acordo com o último dado que chegou para mim, né? Uns 120, 130 milhões vão se vacinar. Os outros vão dar um jeito de pular fora, não vão querer, ou a vacina não vai chegar nele. Mas se nós atingirmos essa marca, né, na vacina aí do Covid-19, nós ficaremos numa situação muito confortável aqui no nosso país. Vice-presidente, o presidente Jair Bolsonaro está decidido, né, a construir uma plataforma, tanto uma agenda de reformas, uma agenda social que viabilize também, vai ter por consequência, se der certo, se vingar, a reeleição dele. O senhor acredita que o senhor estará nesse projeto reeleitoral do presidente Jair Bolsonaro em 2022? E o senhor pretende concorrer? Caio, estou trabalhando para isso, né? Venho apoiando todas as iniciativas do presidente, procurando facilitar o caminho dele, né? Sendo leal para todas as coisas que ele necessita. Então, se ele desejar a minha companhia para 2022, marcharemos de passo certo. O senhor gostaria? Tranquilamente, sem problema. Por quê? Porque eu acho que seria o prolongamento, né, dessa nossa tarefa de assentar as bases para que o Brasil tenha um futuro melhor, da gente conseguir terminar todas as reformas que têm que ser terminadas, de modo que a gente livre o país dessa carga que nós temos aí, uma carga burocrática, uma carga de excesso de regulamentação, de um sistema tributário complicado, né, de uma questão de administrativa que custa muito para a nação. Né? A gente conseguindo fazer tudo isso, nós deixaríamos o país num rumo com políticas de Estado bem traçadas e aí, independente de quem nos suceder, né, o país irá naquela direção que eu falei de se tornar uma democracia liberal, próspera, exemplo para o resto do mundo. Vice-presidente, agora essa aproximação recente de Jair Bolsonaro com os partidos que a gente chama do Centrão, né, diversos partidos ali do governo, não colocam essa parceria entre o senhor e Bolsonaro em risco? Digo por conta do seguinte, o cenário é bem diferente do que uniu vocês lá atrás. A gente tinha ali uma dificuldade de Jair Bolsonaro de conseguir um vice, de procurar partidos aliados. Agora é diferente. Tem muito partido louco, inclusive para o presidente migrar e se filiar à sua legenda, né? Muita gente querendo se juntar ao presidente Jair Bolsonaro. Nesse novo cenário, há risco para essa parceria? Olha, isso é um cenário que a gente tem que analisar, né? É óbvio. Também, né, o que eu posso dizer assim, se o presidente julgar, né, que para compor uma chapa mais forte, né, ele precisa da participação de alguém
de outro partido, isso é uma decisão que compete a ele, que também não vai, vou sair aqui chorando de beicinho, não me quis mais. Não é assim que funciona, né? Eu volto a dizer, eu entrei nesse projeto junto com o presidente Bolsonaro por acreditar em objetivos maiores para o nosso país, e não por objetivos políticos meus que eu não tenho. Né? É para isso que eu estou aqui. Né? É pelo nosso país que eu estou trabalhando aqui. Né? Então, independente se ele tiver que escolher, né, outra pessoa de algum dos partidos que vão lhe dar uma sustentação maior para a próxima eleição, é Brasil, vamos em frente. Vice-presidente, o senhor vê nos adversários aí colocados, o senhor vê adversários mais à esquerda ou mais à direita? Quem que o senhor acha que vem se construindo para ser o potencial adversário de vocês e em qual campo político, né? O senhor acha que está mais à esquerda ou mais à direita? Essa onda da direita de 2018 continua com força? Qual que é a sua avaliação? Olha, Caio, hoje eu acho que o ambiente ainda está muito poluído, né, para você pegar e ter uma definição. Eu não tenho dúvida que a esquerda, né, vai tentar construir uma candidatura viável, né, que hoje ela não tem. Hoje ela não tem uma candidatura viável, mas ela vai tentar construir, porque, vamos dizer assim, 25% a 30% do nosso eleitorado vota com a esquerda. Né? É uma realidade. Né? E o campo da direita, né, hoje o presidente Bolsonaro nada de braçada nisso aí. Né? Por enquanto ele está muito tranquilo. Então eu acho que a gente ainda tem que esperar, né, o que vai acontecer. Vamos ver o que vai emergir das eleições municipais. Ela vai dar um termômetro, né, do que nós podemos esperar mais à frente, principalmente nas grandes cidades, nas capitais. Né? Acho que a partir daí a gente pode começar a fazer uma análise mais, vamos dizer, objetiva do que vai acontecer na eleição de 2022. Presidente, Fabrício Queiroz, esse é ali um tema que segue na pauta, as investigações estão seguindo, as informações mais recentes, né, elas indicaram que os valores depositados por Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro foram maiores do que se sabia e do que o presidente dizia ter emprestado, né, a Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do seu filho mais velho. O presidente não tem demonstrado ali a intenção de falar muito sobre esse assunto, inclusive foi muito ríspido, né, com jornalistas que tentaram questioná-lo sobre esse assunto. Na sua avaliação, o presidente tem de explicar, deveria explicar o que aconteceu ali? Olha, a minha visão desse assunto aí é muito clara. Esse é um assunto que está sendo investigado lá pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Então nós temos que aguardar o processo, né? Porque tudo que a gente tem recebido por enquanto é vazamento, né? Uma vez que esse processo corre em segredo de justiça. Né? Então nós temos vazamentos aí para todo lado. Então eu prefiro, né, eu julgo que é melhor aguardar que esse processo se desenrole e que a gente chegue aí o que é a verdade disso tudo. É um pouco constrangedor, não, esse episódio para o governo, especialmente para vocês militares? Não, esse episódio, pô, é uma coisa que está restrita, né, ali a um dos filhos do presidente, né? E óbvio, né, com uma coisa que atinge a tua família é uma coisa que complica, mas para nós não, não tem nada a ver, né? Isso é uma questão particular lá da família do presidente. Presidente, Supremo Tribunal Federal, a gente tem agora em breve, né, uma decisão a ser tomada pelo presidente Jair Bolsonaro de indicar um nome para a Suprema Corte, uma decisão bastante estratégica, né, muito importante. Quem que o senhor acha, qual o perfil que o senhor acha que deveria ser esse indicado e quem que o senhor entende que nesse momento está bem cotado para essa vaga? Olha, a minha opinião é que o indicado deveria ser um jurista, né, um juiz de notável saber. Essa é a minha opinião. Né? Em relação a cotado para a vaga, o presidente não tem comentado isso comigo, não comentou em nenhum momento. As únicas coisas que eu sei, o que vocês sabem também, é o que circula aí pelas fontes jornalísticas, né? O ministro André Mendonça, o ministro Jorge, né? O Procurador-Geral da República, o Aras, né? E outros, né? Que poderiam aparecer. Mas isso é um segredo que está na mão do presidente e, pelo que eu sei, está guardado a 7 chaves. Agora, vice-presidente, também ainda em Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux assumiu a presidência da Corte nessa semana. Muda alguma coisa de Fux para Toffoli, para o Dias Toffoli? Na realidade, né, Caio, os 11 ministros continuam, vai trocar um agora, né? 10 permanece, teremos um ministro novo, né? É uma questão mais administrativa ali, né? Sai o ministro Toffoli, ou da forma de conduzir,
não é, o tribunal, da forma como o tribunal se comporta. Não é? O ministro Fux ele tem sua característica, o ministro Fux é um magistrado. Não é? Então, haverá uma mudança, né, na forma da condução do tribunal. Aí nós temos que aguardar para ver como isso ocorrerá. Vice-presidente, junto com um movimento muito claro do governo em geral, mas também capitaneado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, de se aproximar dos outros poderes, no Congresso a gente falou, né, formar essa base parlamentar. O Supremo Tribunal Federal, que ele costumava, né, fazer muitas críticas, a gente viu ele agora até aparecendo de surpresa ali no último dia da sessão de Toffoli, muito elogioso à corte. Junto com esses movimentos, a gente teve, aparentemente, também ali um movimento para tirar, digamos, quadros mais radicais do bolsonarismo, tanto isolar ali no Congresso, quanto dentro do próprio governo. Esse é um movimento que o senhor entende definitivo? Foi bom para o governo? Faz parte de uma estratégia maior? A minha visão, né, é que é o seguinte, né, todo radicalismo ele não é bom, né? Então, por mais sinceros que sejam, né, os objetivos, a forma de você atuar de uma maneira mais radical, você termina por não conseguir atingir seus objetivos. Lembra que eu citei, né, naquelas grupos de oposição na questão ambiental, né, os bolsões sinceros, porém radicais, daqueles ambientalistas que acham que o mundo acaba amanhã, né? Então, a mesma coisa ocorre, né, com essas alas, né, tanto à direita como à esquerda, que acabam terminando por perturbar o caminho natural das coisas, o caminho do entendimento. Né? E na política você tem que buscar o entendimento. Né? Você terá que sempre ter que dialogar, vai ter que conversar com quem você não convidaria para sentar num bar para tomar um chopp, mas em nome de objetivos maiores você tem que conversar com essa pessoa. E quando você não consegue fazer isso, você termina prejudicando uns objetivos do governo. A gente pode entender que o presidente Jair Bolsonaro também compreendeu isso e migrou um pouco, vamos dizer, da direita ou da extrema-direita ali para o centro do espectro político, toda essa negociação aí com o Congresso Nacional e com o próprio processo de pacificação com o Supremo Tribunal Federal. Houve uma mudança, uma migração no espectro político do próprio presidente Jair Bolsonaro, na sua avaliação? Na minha avaliação, não, Caio. O presidente ele tem uma posição de direita muito clara, né, principalmente na questão de costumes. Né, ele não abre mão de determinados temas que ele considera que são temas, né, que são próprios, né, dele, do grupo que o apoia mais firmemente. Ele não abandona isso aí em momento algum, mas é a questão da negociação política. A negociação política não impede que você dialogue com pessoas que têm uma visão de mundo diferente da sua, porque em algum momento você vai buscar alguma convergência com aquela pessoa. É isso que o presidente tem feito. Sérgio Moro é um candidato a ser batido em 2022? O senhor vê ele como um nome forte politicamente no curto prazo? Olha, todo mundo fala isso, né? Então temos que aguardar aí para frente, né? Para isso ele vai precisar se filiar a um partido político, né? Existe todo um longo caminho aí que o Sérgio Moro, o doutor Sérgio Moro, tem que percorrer. Não é? Se manter, não é, vamos dizer assim, no imaginário popular como alguém ainda ligado àquela visão que havia, não é, sobre o combate à corrupção, que seria, não é, vamos dizer, a bandeira maior dele, né, a honestidade de propósito. Não é? Então a gente tem que aguardar aí o desenrolar das ações, não é? Mas, de uma maneira geral, é um nome que sempre é lembrado por parcela da população. Vice-presidente, eu queria te fazer a última pergunta. O presidente Jair Bolsonaro já disse que pretende participar das eleições municipais apenas no segundo turno. O senhor pretende seguir esse mesmo caminho ou o senhor pretende participar das eleições municipais, especialmente aqui em São Paulo, que tem um candidato do seu partido, Levi Fidelix, que diz que tem, inclusive, o seu apoio? Não, Caio, eu como homem do partido, do PRTB, né, eu considero meu dever, até por ser, vamos dizer, a figura mais proeminente hoje do partido, né, de buscar apoiar os candidatos, né, do nosso partido. Então, no último final de semana, nós fizemos um evento político aqui em Brasília, gravei com nossos candidatos a prefeito, né, para que eles possam ter alguma coisa para apresentar aí nas suas campanhas, né, e caso seja necessário, dentro dos limites da legislação eleitoral, eu estarei naquelas cidades, principais cidades, onde nós temos viabilidade. Vice-presidente Hamilton Mourão, muito obrigada por essa entrevista ao programa O Ponto. Eu que agradeço, né, principalmente a precisão das perguntas,
né, a forma como foi conduzida, né, e como diria um antigo jogador de futebol, saio daqui de alma lavada e enxaguada.